may now put on your headphones. You may now put on your headphones. Oi pessoal, tudo Genki? Este é o primeiro episódio do KiteCast, um podcast ainda experimental que está sendo criado como parte do grande projeto, ou não tão grande assim, projeto do Super Kite Road. O Super Kite Road, pessoal, é um projeto que eu tenho há muito tempo vontade de fazer. Na verdade, ele é um canal no YouTube onde eu gostaria de falar sobre de tudo um pouco, desde das coisas que me interessam bastante, né, que sempre fizeram parte da minha vida desde a infância, como o entretenimento, né, a cultura pop em geral, mas especialmente os animes, os mangás e os games, né. Bom, acho que como boa parte das crianças e dos jovens de hoje em dia, eu também cresci assistindo séries, lendo quadrinhos e jogando videogames, mas eu acho que, de alguma forma, esse tipo de cultura sempre me chamou muita atenção, mais do que outros tipos de cultura. Talvez pela facilidade da compreensão do conteúdo, ou simplesmente porque eu achava todo aquele mundo tão bonito, né, e capaz de contar histórias tão incríveis. E desde criança eu sempre gostei muito de videogames, né, e videogame foi talvez a coisa que mais me fez, hoje em dia, conseguir, sei lá, ter uma facilidade para falar inglês e me interessar por outros idiomas, me interessar tanto por cultura japonesa quanto eu me interesso hoje. Então, eu acho que nem tudo que é geralmente ou quase sempre visto como apenas um entretenimento, né, pode ser mais do que isso, não é? Eu acho que a palavra entretenimento, ela geralmente acaba carregando uma conotação negativa para algumas pessoas que pensam que ela é uma distração ou algo que tira você do foco da vida real. Mas eu penso que o entretenimento ele é muito mais do que isso. Ele é, na verdade, parte, né, do que a gente faz dentro do nosso momento de lazer. E o lazer é algo tão importante nas nossas vidas que a gente acaba deixando em segundo plano por achar que ele não é produtivo. E eu acho que aí está o maior engano, né? Porque o tempo de lazer e o lazer verdadeiro, aquele em que você pode, né, ter um privilégio, porque realmente é um privilégio ter um tempo de lazer, mas aquele em que você tem o privilégio de desfrutar de algo que realmente te interessa. E eu acho que é nesse momento que a gente aprende, talvez, as melhores coisas das nossas vidas, onde nós conseguimos fazer as maiores reflexões das nossas vidas, são sim nos momentos em que a gente consegue parar e refletir. Porque quando a gente está na correria, na pilha, né, a gente não tem tempo para pensar. E não pensar é perigoso, pessoal. Não pensar realmente é perigoso. Então, eu fiz um enorme parênteses aqui nesse primeiro episódio, gente, para falar de coisas que me chamam a atenção, de coisas que desde criança eu sempre gostei e talvez eu nunca tive... Não diria nunca tive com quem conversar, porque conversei muito, tive muitos amigos, tenho minha família, mas talvez eu não tivesse tido a vontade ou achasse que estava perturbando alguém por falar demais dos meus interesses, não é? Então a ideia de um podcast é muito interessante, porque já hoje em dia, em que cada vez menos você tem tempo para passar com a família e os amigos, mais você sente falta de ter um ouvinte, né? Uma pessoa para você contar as coisas que você viu de interessante, as coisas que marcaram você de alguma forma, né? E a gente já não vai tendo mais tempo, né, de ter uma conversa longa com alguém, né? Eu sei que o podcast tem suas limitações, já que aqui não é exatamente um diálogo, não é? Eu estou falando e eu não sei quais são meus ouvintes, né? Bom, pelo menos ainda não sei, eu não sei por quanto tempo eu vou fazer podcasts, gravar podcasts, mas eu penso que, apesar disso, de eu não poder ouvir, né, os meus ouvintes, né, o podcast ele ainda é uma forma de eu expor meus pensamentos, de eu dar minha opinião mesmo sobre as coisas, de eu falar sobre o que eu senti sobre um determinado assunto, sobre uma determinada produção artística,
sobre um determinado tema, não é? Para que isso não fique só guardado dentro de mim. E por mais que não seja um diálogo, eu gostaria muito de, no futuro, que esse podcast ou o canal do YouTube possam também abrir portas para eu dialogar com as pessoas, seja através de sessões de comentários ou de um e-mail específico para quem quiser, né, tiver vontade de conversar comigo sobre algum assunto que eu expus aqui, né, poder me escrever. Então, bom, planejo fazer tudo isso um dia assim. Então, por enquanto, talvez não seja exatamente um diálogo ou uma conversa, mas uma exposição de sentimentos, né? Mas ainda assim eu espero que esse podcast sirva para isso, né? No momento, como eu estou fazendo meu primeiro vídeo, eu não consigo nem imaginar o meu interlocutor aqui para dizer: oi, vamos falar sobre isso, como vocês estão, né? Tenho dificuldades para dizer isso nesse primeiro episódio. Mas quem sabe nos próximos, né? Se eu ver que ele, olha, aumentou o número de visualizações, o número de cliques, né, no podcast, né? Visualizações eu acho que não é a palavra certa, já que isso é um podcast. O número de plays, né? Quem sabe eu não começo a perceber que, olha, tem um públicozinho se formando aqui, o que me deixaria extremamente feliz e extremamente impressionado também, né? Mas eu com certeza iria conseguir falar com mais propriedade. Então, e aí, como vocês estão? Né? Já sabendo que existe alguém me ouvindo, né? É muito estranho a gente gravar assim sozinho, gente. É uma conversa, mas é uma conversa quase que com você mesmo. E sobre isso, é um tema que eu também tenho interesse em falar, né, nesse podcast, né? Sobre como ele também, estou criando ele como uma forma de me ajudar a conversar comigo mesmo. Não só pela minha vontade de expor as coisas que eu quero falar sobre as coisas que eu curto, né? E às vezes não tenho com quem conversar por eu talvez achar que estou perturbando alguém, pode ser coisa da minha cabeça. Ou talvez por realmente perceber que hoje em dia as pessoas cada vez menos têm tempo para conversar uma com as outras, né? A gente está sempre distraído com alguma coisa, e eu não estou me colocando fora disso, né? Não seria muita hipocrisia eu dizer que estou fora disso, porque a gente meio que se acostumou a não perturbar outras pessoas, né? A estar no seu mundinho, mesmo quando você está junto com outra pessoa, você está ali no celular, você está ali na internet, você está tentando, assim, estar com a pessoa, mas ao mesmo tempo não perturbar o que ela está fazendo, já que é difícil hoje em dia a gente encontrar uma pessoa que está parada realmente não fazendo nada, não é? Não está ou lendo alguma coisa, ou vendo um vídeo, ou numa conversa pelo celular. Alguém que esteja simplesmente parado. E mesmo quando a pessoa está parada, a gente não sabe se ela está com seus pensamentos trabalhando ali. E é um pouco ruim a gente querer interromper isso também, né? Eu acho que... Enfim, pessoal, eu tô falando tudo isso para dizer que eu gostaria de me conectar mais com as pessoas, né? Eu tenho muita vontade de conversar e, por hora, enquanto eu não consigo realmente transportar isso para fora do virtual, fora desse mundo, né, não físico, eu quero conversar aqui pelo podcast, né? Vou chamar de conversa, ainda que, como eu falei, a interlocução não esteja de fato acontecendo. E, nossa, que entrada enorme que eu fiz para dizer coisas que talvez eu pudesse ter usado menos palavras. Mas, bom, é isso. Eu vou tentar não tornar os podcasts muito longos, então este primeiro episódio é, na verdade, uma introdução. É uma introdução sobre o podcast, sobre as coisas que eu quero falar aqui, não é? E, bom, por enquanto eu vou terminar este primeiro episódio assim, pessoal. No episódio 2 eu vou fazer o que talvez eu devesse ter feito no 1. Eu vou me apresentar e vou falar um pouco sobre mim. Então, é isso, pessoal. Este foi o primeiro KiteCast e espero que continue tendo ouvintes. Muito obrigado e vamos nos falando. Eu ainda preciso criar um bordão para encerrar o vídeo. Até mais. Um vídeo não, é um podcast. Ai, meu Deus. É melhor encerrar isso logo. Encerrando!